madrugada do dia 29 de novembro de 2016. Señorita, Lima May India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre y operable, lluvia sobre la estación Lima May India 933, bomberos alertados. Rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, 1 milla adelante del borde. Al momento usted se encuentra rumbo 350. No lo tengo con la altitud, Lima May India. Usted está a 8.2 millas de la pista. Após esse diálogo, uma das maiores tragédias do futebol brasileiro e mundial estava começando. Em novembro de 2016, a Chapecoense estava prestes a disputar a maior partida de sua história, a final da Copa Sul-Americana. Um time modesto do interior de Santa Catarina havia conquistado corações com sua incrível jornada. Os jogadores disputariam sua primeira final em um torneio internacional contra o Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia. A Copa Sul-Americana de 2016 foi a 15ª edição do torneio de futebol realizado pela Conmebol. Equipes das 10 associações sul-americanas participaram do campeonato. A Chapecoense começou sua trajetória na competição na segunda fase, em um duelo brasileiro contra o Cuiabá. Após 2 jogos, o placar agregado ficou em 3-2 para a Chape. Antes de chegar à final, o time de Santa Catarina ainda passou pelo Independiente da Argentina, Júnior Barranquilla da Colômbia e nas semifinais o gigante argentino San Lorenzo. O adversário da Chapecoense na final, o Atlético Nacional, enfrentou 2 times paraguaios e um brasileiro, o Curitiba, antes de chegar à grande decisão do torneio. A grande final da Copa Sul-Americana de 2016, que seria disputada no formato de jogos em ida e volta, no entanto, nunca aconteceu. Olá, eu sou Alexandre Vieira e esse é o podcast E aí Boleiro. Aqui iremos explorar as histórias mais fascinantes do mundo do futebol. Hoje trazemos à tona uma história que comoveu o mundo, a tragédia da Chapecoense. Vamos relembrar os eventos, ouvir as vítimas e discutir o legado deixado por esse desastre. Naquele ano, a Chapecoense era o time do impossível. Contra todas as probabilidades, chegaram à final e estavam prestes a realizar um sonho. Não é possível. 48 minutos, torcedor. 48-23. Vamos aqui. A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol. Vai partir Cauteruccio. Jogou pra dentro da área, sobrou. Não! Meu Deus, Danilo! Meu Deus, Danilo! Deus, Danilo! Voltou, bateu em cima do Neto! O Danilo salva a Associação Chapecoense de Futebol! Eu não acredito! Danilo, de pé! Fez uma defesa incrível! Eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo! Nós vamos pra final, torcedor! Nós vamos pra final! Danilo vai jogar essa bola! No dia 28 de novembro, a viagem da equipe, dirigentes, comissão técnica e jornalistas que iriam cobrir o primeiro jogo da final começou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O voo da companhia aérea Boa até a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, durou cerca de 3 horas. Da Bolívia até Medellín, na Colômbia, local do jogo, o trajeto escolhido foi de um voo fretado da companhia Lamia, também boliviana. A empresa foi fundada em 16 de agosto de 2010, com uma cota inicial do governo do estado venezuelano de Mérida de 5 milhões de dólares. Era comandada pelo economista e empresário venezuelano Ricardo Albacete. A chegada ao aeroporto José Maria Córdova, em Medellín, estava prevista para cerca de 22 horas do horário local.
A poucos minutos da aterrissagem, o avião se chocou com um monte conhecido como Cerro El Gordo, de 2.600 metros de altitude. As investigações sobre as causas do acidente concluíram que a aeronave não sofreu nenhum problema técnico e que a queda se deu por uma pane seca causada por falta de combustível. O especialista em aviação Lito Souza, que também é piloto e youtuber, explica as razões que resultaram nessa tragédia. Às 21h15 exatamente, com a aeronave ainda em voo de cruzeiro a 30 mil pés, acende uma indicação de baixa quantidade de combustível no sistema de alimentação. Nesse momento, o avião estava a 333 quilômetros do aeroporto de Rio Negro e faltavam 40 minutos para todo o combustível acabar. Os pilotos não tomaram nenhuma ação. É claro que eles deveriam ter parado antes para abastecer, mas a Lamia estava muito mal financeiramente e uma parada para reabastecer ficaria muito caro na cabeça do sócio que estava pilotando o avião. 8 minutos e 42 segundos depois, o motor número 3 apagou por falta de combustível, seguido alguns segundos depois pelo motor 4. O que qualquer comandante faria? Avisaria a tripulação e os passageiros para se prepararem para um pouso de emergência ou até um impacto. O que o comandante do voo da Lamia fez? Nada. As chances de sobrevivência das pessoas lá atrás teriam sido maiores com o aviso da emergência, porque a maioria dos passageiros estava dormindo e não ficaram sabendo de nada. O acidente não foi um acidente, foi uma violação de todos os preceitos de segurança aérea. Agora são 4h10, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. A equipe jogaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A aeronave teria desaparecido do radar perto da cidade de Cerro Gordo, com 72 passageiros e 9 tripulantes. Não há informações precisas sobre mortos ou feridos. Ambulâncias de cidades próximas estão participando do resgate. Daqui a pouco, outras informações. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente, com uma onda de choque e tristeza varrendo o mundo do futebol. Clubes, jogadores e fãs de todas as partes expressaram suas condolências e apoio. 71 pessoas morreram no acidente, entre tripulantes, comissão técnica, jogadores e jornalistas. O Brasil estava em luto. A informação sobre a queda do avião que levava o time da Chapecoense nos arredores de Medellín, na Colômbia, chegou nas primeiras horas da madrugada do dia 29 de novembro de 2016. Na verdade, eu não aguento. Eu sei disso. Eu, assim como o Paulo, não consigo lidar com a situação. Porque, assim como o Ronaldo disse, a nossa vida foi viajar, né? No meu caso, deixar meus pais em casa e minha mãe orando para dar tudo certo. E eu acordei com uma notícia que estou sem acreditar. Porque realmente eu respeito todos os outros meios de comunicação, os companheiros também, que hoje eu faço parte, né, da comunicação. Mas eu preciso, né? Eu joguei bola minha vida inteira, Renata, assim como o Ronaldo. Viajei por esse mundão lá fora e fico imaginando, a gente conhece os jogadores, conhece amigos de jogadores, e aí, através das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, né, a gente começa a receber diversas mensagens e áudios dos jogadores da Chapecoense, vídeos dos jogadores na concentração, e aí passa um filme na cabeça, não tem como. O velório coletivo de 50 das 71 vítimas do acidente foi marcado por homenagens na Arena Condá, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, 4 dias após o ocorrido.
Participaram do ato várias personalidades do futebol, como o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Walter Feldman, o técnico da seleção brasileira na época, Tite, e os jogadores Seedorf e Puyol. Para quem esteve no local, a comoção foi o principal sentimento. Para Chapecó para fazer o velório. E aí foi uma das coisas mais assim angustiantes, incríveis que eu vivi na minha vida, cara, aquele velório. Cara, o Galvão deu o primeiro bom dia ali, começou a falar, cara. Desandou o céu a cair em Chapecó, cara. Uma chuva, cara. Tanto que vocês vão lembrar da imagem. O avião pousa com os caixões em Chapecó e água. Era uma imagem assim, cara, assustadora. Assim, um negócio assustador de triste, cara. Assim, uma energia inacreditável aquilo, cara. Assim, sabe? Cara, a redação, assim, não tinha uma pessoa que não estivesse chorando, assim, cara. Foi um negócio assim... Eu nunca vi aquilo, cara, na minha vida. Espero nunca mais ver nada parecido, né? Que seja igual. Eu não quero ver parecidinho. Uma cena registrada pelas lentes do Sport TV simbolizou o luto, não somente dos familiares de jogadores e integrantes da comissão técnica, mas também de jornalistas que perderam colegas de profissão. Tem criança, tem meninos chorando que jogava bola com ele desde os 18 anos. Eles estão lá chorando desde segunda-feira. Você tem noção de uma pessoa ficar chorando uma semana para chegar lá e nem ver ele? Então essa espera, ela está matando a gente. Está matando a cada um, cada segundo que eu olhar no meu celular tem uma mensagem perguntando quando chega. E a resposta é, não sei. Não tenho essa informação. Você tem? Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não. Não, né? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? De todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquelas pessoas que estavam lá narrando, levando alegria. Foi vocês que fizeram a carreira desses meninos, não só do meu filho. O repórter Guido Nunes falou sobre o abraço que recebeu de Dona Ilaides, mãe do goleiro Danilo, em um podcast. Assim, a entrevista foi desenrolando, e aí no meio da entrevista ela faz a pergunta, né? Ela fala, pô, posso fazer uma pergunta? E aí ele fala, aí eu falei, pode, você conseguiria dizer pra gente como é que você tá se sentindo, né? Que se não me engano foi essa pergunta, como é que você tá se sentindo? E ali é a hora que desliga, tum. A gente via companheiros nossos, assim, desabar em choro do nada, entendeu? Foi muito pesado mesmo. Imagina. Mas até ali eu tava conseguindo segurar. E na hora que ela fez a pergunta, ali foi a hora que desligou. Todo esse trabalho que eu tinha feito ali. Aí eu desabo e era que ela faz, que ela oferece. Pode te dar um abraço? Em nome da imprensa? Milagrosamente, 6 pessoas sobreviveram ao acidente, incluindo 3 jogadores da Chapecoense. Suas histórias de sobrevivência e recuperação são um testemunho de resiliência e esperança. Os sobreviventes foram o goleiro Jackson Follmann, o zagueiro Neto, o lateral esquerdo Alan Ruschel, a comissária de bordo Ximena Soares, o técnico de aviação Erwin Tumiri e o narrador Rafael Renzel, que trabalhava na Rádio Oeste Capital de Chapecó. O jogador Alan Ruschel foi o primeiro sobrevivente retirado dos destroços. Ele foi o único que segue a carreira de jogador. Alan Ruschel voltou aos gramados em agosto de 2017, pouco mais de 8 meses depois do acidente, em um amistoso entre Chapecoense e Barcelona. Permaneceu até 2020 na Chape. Jackson Follmann, ex-goleiro com passagens por Grêmio e Juventude, completou 31 anos em 2023. Por conta do acidente, ele teve parte da perna direita amputada, o que o impediu de seguir a carreira de jogador. Porém, virou cantor e venceu o programa Popstar da Rede Globo em 2019, faturando cerca de R$250 mil como premiação. Follmann também dá palestras motivacionais Brasil afora. Ele exercia o cargo de embaixador da Chapecoense, mas deixou a função em março de 2021. Em entrevistas e participações em podcasts, Follmann relembra momentos do acidente. Então, no momento que acontece a situação das luzes se apagarem e os motores se desligarem, você vê que alguma coisa de gravíssimo está acontecendo, porque isso não é normal, né? Só que ao mesmo tempo você não quer acreditar, né? Eu particularmente, cara, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, sabe? E o que ajudou, entre aspas, assim, a não ter aquele desespero logo no começo, foi que a gente não caiu, sabe?
E a gente foi perdendo altitude até o momento que a gente bate na mata, né? E aí... Então isso também ajudou com que a gente não fosse ficar em desespero naquele momento. Desesperasse totalmente. Exatamente. Cara, eu sempre falo, cara, o que me restou, tipo, e pra todo mundo, eu escutava todo mundo rezar, sabe? Eu rezando aqui, fechava os olhos e rezava. E tu quer ouvir os motores voltar, né? As luzes voltar, né? E aí tu tá numa situação, a mesma coisa assim, a gente tá aqui dentro dessa salinha aqui, dessa sala aqui, com todas as portas fechadas, começa a incendiar o negócio e tu não tem o que fazer, entendeu? A situação é que você tá caindo e você não tem como abrir a porta e sair fora, entendeu? Então é uma situação difícil. O terceiro jogador sobrevivente é o zagueiro Neto. Hoje, com 38 anos, até tentou voltar a jogar futebol após o acidente, mas não suportou as dores. Anunciou a aposentadoria dos gramados em 2019 devido aos problemas na coluna gerados pelo acidente 3 anos antes. Em janeiro de 2020, Neto tornou-se superintendente da Chapecoense. Ele ficou por 2 anos no cargo. Ele também relata momentos vividos durante e pós-tragédia. O avião foi meio que dando uma enfraquecida, pensei, tá descendo. Até uma hora que o avião desligou, mano. Tu tava acordado ainda? Tava acordado. Eu acho que era um dos únicos acordados ali, porque o avião desligou tudo. Fez um barulho tipo... De noite, né? Um barulho tipo de... Como se... Sabe quando cai a luz no bairro? Faz assim, tchum. Fez assim, um barulho assim, e apagou tudo. Aí apagou tudo, assim. Caiu a luz, tudo, acendeu só uma luz fluorescente no chão. Aí eu pensei, poxa, eu sonhei com isso, cara. Eu falei, não, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Caramba, ainda mais sonhou que você lembrar que sonhou o desespero. Eu falei, pô, eu tô vendo uma parada que eu sonhei. Eu falei, pô, não, isso, na minha cabeça, assim, isso existe em filme, cara. Na vida real, isso não acontece. Aí eu olhei assim, olhei pra janela, porque na asa piscou uma luzinha à noite, aí não piscou a luzinha. Pô, alguém vai falar alguma coisa. Aí ninguém falou nada. A aeromoça foi lá, sentou no lugar dela, quietinha. Aí eu já comecei a orar, pedir a Deus, Jesus, tem misericórdia. Eu sei que tu faz milagre, porque assim, eu vi que... Você não ouvia nada, ninguém conversando? Não, eu vi que o motor desligou e o barulho ficou o barulho do vento, assim. Porque não... Puta. Como se estivesse assim... Planando. Se tivesse, não estava... Estava planando e tremendo muito. E aí no final tocou o alarme. Pi, pi, pi. Aí todo mundo acordou, né? Tava todo mundo orando. Ele falou assim, teve correria? Eu falei, não teve não, cara. Teve muita oração, pô. O único jornalista sobrevivente foi Rafael Renzel. Quase 3 anos depois da tragédia, Renzel, aos 45 anos, foi vítima de um infarto. Ele estava reunido com amigos para um jogo de futebol quando passou mal. Foi levado ao Hospital Regional do Oeste ainda com vida, mas não resistiu ao mal súbito. Rafael Renzel trabalhou hoje de manhã na Rádio Oeste Capital FM de Santa Catarina. Ele tinha voltado à rotina de trabalho há 2 anos, depois de ficar afastado, se recuperando dos ferimentos causados pelo acidente aéreo em 2016. Hoje, depois do trabalho, Renzel, de 45 anos, foi jogar futebol com amigos na cidade catarinense de Chapecó, quando sofreu um infarto. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. Nos 2 anos e meio após o acidente, Renzel estava envolvido em diversos projetos sobre a queda do voo. O narrador também chegou a participar da transmissão da Rede Globo no amistoso entre a seleção brasileira e a Colômbia, no Rio de Janeiro, em homenagem às vítimas da tragédia. Ele esteve ao lado de Galvão Bueno e narrou parte do jogo no Engenhão. Então vamos lá, com vocês, Rafael Renzel. Que responsabilidade, 22 minutos. É o jogo da amizade, Brasil e Colômbia. Lucas Lima domina, círculo central. Ele abre para o Fábio Santos, pode conduzir. Robinho já apareceu para jogar com ele. Tem o Lucas Lima do lado dele também. De novo, pode até puxar ali pela esquerda. Cruzamento para dentro da área, Robinho. A bola não chega, acaba cortando ali o Bocanegra. O lateral pela esquerda, mas a bola continua com o Brasil. Deu um balão ali o jogador colombiano, matou no peito o Ilharão. Wallace. Lucas Lima interfere, evita a chegada do jogador colombiano. E volta na zaga com o Rodrigo Caio. Erwin Tumiri, técnico de aviação e mecânico da aeronave, foi o primeiro a receber alta do hospital após o acidente, apenas 1 semana depois do ocorrido. Avesso a entrevistas, ele passou a atuar como piloto particular na Bolívia, seu país de origem. Uma história envolvendo Erwin chamou a atenção da mídia recentemente. Em março de 2021, passou por outro acidente, desta vez de ônibus, em que morreram 21 pessoas na estrada entre Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra. O automóvel capotou e caiu em um barranco, mas novamente Erwin Tumiri foi um dos sobreviventes.
Agora, olha só essa história. Um dos sobreviventes da tragédia com o voo da Chapecoense acabou participando de mais um acidente grave. O boliviano Ervin Tumiri estava em um ônibus que capotou em uma rodovia na Bolívia. 21 pessoas morreram no acidente, mas Ervin só teve ferimentos leves. O boliviano foi um dos 6 sobreviventes do acidente que matou 71 pessoas na queda do avião em que estava a delegação da Chapecoense. Após a tragédia, a Chapecoense iniciou um processo de reconstrução. O clube recebeu apoio global e a comunidade se uniu para garantir que o time continuasse a jogar e honrar a memória dos que se foram. O Atlético Nacional de Medellín enviou um pedido à Conmebol para que reconhecesse a Chapecoense como campeã em forma de homenagem às vítimas e à equipe brasileira. A solicitação foi acatada após reunião em 5 de dezembro de 2016, tornando a equipe a terceira agremiação brasileira a conquistar o troféu. O clube colombiano foi condecorado com o prêmio centenário da Conmebol ao Fair Play pela atitude. O troféu Juan Gamper de 2017 foi a 52ª edição desse torneio internacional de futebol interclubes. A competição foi disputada em agosto e o adversário do Barcelona foi a Chapecoense. O convite surgiu dias após o acidente aéreo que vitimou quase toda a equipe, comissão técnica e dirigentes do time brasileiro. A reconstrução foi um desafio monumental. Após a tragédia, em 2018, a Chape se tornou o clube catarinense com mais participações na Copa Sul-Americana. Além disso, sagrou-se campeã brasileira da Série B de 2020. Ainda em 2020, o fundador da companhia aérea Lamia participou de audiência pública na CPI que acompanhava a situação das vítimas e familiares do acidente. Albacete reconhece que a aeronave tinha pouco combustível no momento do acidente, mas, segundo ele, a autonomia era suficiente para cumprir a distância entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín. Apesar disso, o empresário avalia que a tripulação, abre aspas, não cumpria exatamente as regras de aviação, fecha aspas, uma vez que não havia uma margem de segurança para enfrentar situações de emergência. A investigação promovida pelo governo boliviano confirmou que a Lamia e o piloto do voo CP-2933 foram os responsáveis pelo acidente aéreo da Chapecoense. Considerado um dos culpados pela queda do avião nas proximidades de Medellín, Miguel Quiroga era piloto e um dos 2 sócios da Lamia. Ele também morreu no acidente. As investigações concluíram que o avião que transportava o elenco da Chapecoense e profissionais da imprensa do Brasil continha o mínimo de combustível necessário para realizar o trajeto, sem uma quantidade extra, como manda a legislação. Posteriormente, o estado de São Paulo revelou que o mesmo avião já havia realizado 4 outras viagens no limite do combustível, sendo que uma delas durou somente 4 minutos a menos do que o percurso encerrado em tragédia no acidente da Chapecoense. Imediatamente após o acidente na Colômbia, a Lamia teve sua licença suspensa na Bolívia e foi impedida de seguir em atividade. A tragédia da Chapecoense nos lembrou da fragilidade da vida e do poder da solidariedade. O legado do time não é apenas uma história de perda, mas também de resiliência, união e esperança. Hoje, a Chapecoense continua a inspirar o mundo do futebol com sua força e determinação. Que possamos lembrar e honrar aqueles que partiram, celebrando o espírito de uma equipe que se recusa a ser esquecida. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do podcast E aí, Boleiro. Não se esqueça de seguir nosso podcast e compartilhar suas opiniões nas redes sociais. Este episódio utilizou áudios da TV Globo, Sport TV, Fox Sport, TV Brasil, Record News, TV Bandeirantes e dos podcasts Flow, Charla e Resenha com TF. O podcast E aí, Boleiro é produzido, roteirizado, editado e narrado por Alexandre Vieira. Agradecemos a você, ouvinte, por estar conosco. Até a próxima.